Hoje nós vamos falar sobre o desenvolvimento da bioeconomia. Vamos estar dando um direcionamento para o potencial das espécies nativas do Cerrado. Eu sou Conceição Previero, eu trabalho no Centro Universitário Luterano de Palmas, né? E nós temos várias atividades aqui que concernem a essa questão do desenvolvimento da bioeconomia. Quando o governo, né, o Ministério da Agricultura, desenvolveu esse programa, né, é claro que já com olhos para as regiões e, em especial, os biomas, dentro daqueles que ainda são preservados, pelo menos parte deles, no sentido de estar dando visibilidade aos produtos, né, oriundos da biodiversidade, né, dos recursos naturais. Então, vale dizer que o desenvolvimento da bioeconomia, ele está, muitas vezes, sustentado na questão da preservação. E mais do que isso, o desenvolvimento da bioeconomia, ele tem um vínculo que é justamente reconhecer o conhecimento das comunidades tradicionais, que não só detêm, né, parte de determinados produtos que, de alguma forma, já foram desenvolvidos, mas também aquilo que eles trazem na sua memória afetiva, na sua questão do histórico familiar, dos grupos em que estão inseridos, né? Quando nós olhamos essa imagem, né, que inicia o processo, a gente vê diferentes potenciais vinculados a essa bioeconomia que pode ser desenvolvida e que, de alguma parte, já tem algum desenvolvimento no bioma cerrado, né? Então, é o pequi, é o murici, é o caju do mato, é o babaçu, o xixá, a sucupira, né, amarela, o baru, o murici, o capim-dourado, e assim como nós temos outras riquezas que há potencialidade no desenvolvimento dessas cadeias produtivas, no sentido de dar visibilidade e agregar valor ao produto. Uma definição da bioeconomia, né, ela pode ser definida como um conjunto de atividades econômicas relacionadas às cadeias produtivas baseada no manejo e cultivo da biodiversidade, com agregação de valor geral de impactos positivos para o desenvolvimento sustentável local. Como eu falei anteriormente, essa biodiversidade, ela está assegurada dentro das áreas, né, dos biomas que são preservados, e também nós temos determinados cultivos, determinadas práticas de desenvolvimento de agroecossistemas que também pode dar potencial para esse desenvolvimento da bioeconomia. Agora, o desenvolvimento da bioeconomia, quando nós falamos de algo sério, algo que está regulamentado, mas que segue uma regulação, o regulamento, há de pensar que, dentro desse conhecimento vinculado ao desenvolvimento da bioeconomia, nós temos as comunidades tradicionais, né? Então, são os quilombolas, são os indígenas, são os ribeirinhos, são os pescadores, são os torronzeiros, são os gerazeiros. Nós temos várias comunidades tradicionais que têm um reconhecimento dentro do seu histórico de desenvolvimento de determinadas práticas. Então, a bioeconomia não tem visibilidade, se praticada de fato, se não estiver envolvido essa questão do conhecimento sustentável local. Dentro do programa, né, de bioeconomia, que é gerido pelo Ministério da Agricultura no âmbito do governo federal, ele tem essa identidade, Programa Bioeconomia Brasil Sociobiodiversidade, né? De novo, reforçando aquela identidade. A biodiversidade está ligada
a questão desses grupos, né, sociais, dessas comunidades tradicionais, desse conhecimento popular, da sabedoria popular. Não dá para você pensar nesse desenvolvimento em especial dessas cadeias se não estiver envolvido também a questão dessas comunidades. E dentro desse programa, há alguns eixos, né, que direciona, primeiramente, a estruturação produtiva das cadeias do extrativismo, né? Então, o pró-extrativismo, nós sabemos que existe hoje já comunidades que estão vinculadas até ao fornecimento de matéria-prima para determinadas indústrias de cosméticos, por exemplo. Nós temos um exemplo aqui no Tocantins, que já é um processo bastante desenvolvido, estruturado, que é a cadeia, né, do extrativismo do capim-dourado. Então, vale dizer que hoje, frente a esse desenvolvimento no Estado, nós temos, né, já decretos que regulamenta a época de colheita, existem pesquisas científicas que foram desenvolvidas, e mais do que isso, é o conhecimento que as comunidades, em especial que estão vinculadas no Jalapão, trazem, né, dentro desse contexto da estruturação dessa cadeia, né? Assim como nós temos uma outra cadeia em desenvolvimento, que é a questão da Mangaba, né? Em Goianorte, nós temos o Instituto Mangaba, que já tem todo um trabalho também no entendimento e desenvolvimento de produtos e também de cultivos, né? No sentido de dar continuidade a esse trabalho da cadeia produtiva da Mangaba. E assim nós temos vários outros exemplos, eu vou estar mostrando depois algumas imagens que regulamentam um pouco, né, dá visibilidade um pouco disso que eu estou falando. Um outro eixo são as ervas medicinais, aromáticas, condimentares, azeites e chás especiais do Brasil, né? Então, quando nós pensamos nesse programa de bioeconomia, há uma grande vertente, um grande olhar para o bioma da Amazônia, né? Devido à sua diversidade de espécies, tanto da fauna quanto da flora, micro-organismos, né? Enfim, é um conhecimento que já tem, né, de alguma forma, essas comunidades detêm, mas é claro que para você desenvolver produtos de maneira que possa ter visibilidade no mercado, são várias etapas. Um desses eixos, como eu falei, são as plantas, né, que têm propriedades medicinais. Assim como nós temos plantas cultivadas com esse potencial, e temos também as espécies nativas que entra dentro do eixo do extrativismo, né? Então, se eu pensar os óleos, azeites, né, que são extraídos de determinadas espécies, como o babaçu, o buriti, o piqui, nós temos também espécies que são cultivadas, o gergelim, a mamona, e vale dizer que aqui no estado do Tocantins, né, as mulheres agroextrativistas da APA do Cantão, né, têm um trabalho já bastante evidenciado nesse sentido. Então, existe, né, potencial quando você projeta essa questão das plantas de alguma forma. E é claro, essa identidade de espécies do Brasil, né, algo a ser trabalhado, ser desenvolvido. Roteiros da sociobiodiversidade. É incrível como nós temos, às vezes, um interesse maior do estrangeiro, né, de pessoas que vêm do estrangeiro, por conhecer esses roteiros da sociobiodiversidade. Por exemplo, hoje existe um movimento no país no que se chama turismo de base sustentável, onde grupos, né, de pessoas vão a determinadas comunidades e
vivenciam um pouco do dia a dia, né, do amanhecer, do anoitecer, do alimento, das práticas que essas comunidades desenvolvem, vinculando, né, a questão dos produtos originários daquela comunidade e muito mais em especial as pessoas, né, o ser que vive naquela comunidade. Então, dentro desses roteiros, nós temos no Tocantins já um potencial também em desenvolvimento, que são as comunidades quilombolas do Jalapão, né? Eu já tive a oportunidade de ficar hospedado no Quilombo do Prata. Digo que uma experiência fantástica no sentido da vivência e da aprendizagem que aqueles momentos geram, né? Então, o fato de você acordar bem cedinho, o que não é difícil para mim, e você poder, né, tomar um café conversando, ouvindo, né, os relatos dessas pessoas, isso nos engrandece também. Reconhecimento de sistemas agrícolas tradicionais, há de pensar que esses grupos sociais, essas comunidades tradicionais, detêm no seu histórico, né, de vida, de gerações, formas de conduzir processos que deve ser reconhecido também. Então, se tem algo que possa ser melhorado no sentido de ganhar visibilidade, de ganhar produtividade, mas não há receita que você vai chegar e levar para uma determinada comunidade e dizer, olha, vocês façam dessa maneira que vai dar certo. O trabalho, né, dentro de uma introdução de determinadas práticas, ele tem que ser feito de uma forma horizontal, né? Então, primeiro se ouve as comunidades no sentido de reconhecer ou conhecer aquilo que eles fazem. E a questão das energias renováveis para a agricultura familiar, embora tenha tido um desenvolvimento no país na questão da energia, né, nas comunidades, mas ainda nós sabemos que há comunidades que não detêm a energia elétrica, então a proposta dentro desse programa de bioeconomia é o desenvolvimento das energias renováveis, a energia solar, a energia eólica, enfim, é levar, né, possibilidades também para que se possa desenvolver uma cadeia produtiva de um determinado produto, imaginando que essas comunidades coletam os frutos, né, para poder fazer polpa de frutas. Como é que você armazena as polpas de frutas? Você tem que ter a refrigeração, né? Enfim, é todo um contexto que caminha com o outro. Então, dentro desses programas, nós temos 4 focos, que é a produção vegetal, a produção pesqueira, a produção agropecuária, comércios e serviços, formando cadeias e arranjos produtivos dentro desses sistemas, né? Então, nós podemos, né, ter essa visibilidade na questão da produção vegetal, e é o foco maior que nós vamos dar nesse olhar da nossa fala, mas a gente tem a questão da pesqueira, agropecuária, como eu falei há pouco, no que tange os desenvolvimentos dos agroecossistemas, né, que têm as suas particularidades frente a esses grupos. A questão de comércios, né, então eu penso no artesanato, um potencial muito grande dentro dessa visibilidade da bioeconomia, considerando, né, aquilo que já vem sendo desenvolvido em diferentes regiões do país, mas é algo que às vezes precisa ser estruturado, em especial para eximir a figura do atravessador, né? Então, para quem conhece ou valoriza um artesanato, sabe que o artesanato ele tem o seu valor quando ele tem a questão da sua origem, né? Quem fez, quem faz, qual o histórico que está ligado a isso. A questão dos serviços, né? Como eu falei, o turismo de base comunitária, nós temos várias formas que pode ser trabalhado
e desenvolvido no sentido, né, desse desenvolvimento. Então, quando nós vamos focar na questão da produção vegetal, nós temos os eixos prioritários dentro, né, dessa linha, né, que são os fitoterápicos, os cosméticos, os corantes, as fibras e os nutracêuticos, né, que são alimentos em cápsulas, né, algo que exige já um pouco mais de tecnologia. Mas se nós pensarmos hoje em parte dos medicamentos, né, reconhecidos pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial da Saúde, parte desses medicamentos, eles também tiveram, muitas vezes, uma origem, né, dentro de algo que era mais simples e que foi trabalhado e sintetizado. Então, todos esses processos que nós temos, né, que dá essa visibilidade, tem que pensar que ele traz consigo pessoas, né? Então, eu não eximo esse desenvolvimento se eu não tiver o envolvimento de pessoas, né? A fitoterapia, nós temos vários produtos já desenvolvidos no Brasil, frente a uma indústria, né? Então, a fitoterapia tem esse olhar. Cosméticos, a mesma coisa. Vários, hoje, produtos têm uma busca de identidade, de produtos originários de uma determinada região, enfim, até num apelo mercadológico, né? Os corantes, nós temos várias espécies, né, que pode promover corantes, não sei aqui quem já teve a oportunidade de mexer com o açafrão da terra, né? Além de todo o potencial alimentar, imunológico, medicinal, ele é um corante, né? Então, basta mexer com ele para ver a cor que fica a sua mão, que fica a cor, né, se cai numa roupa, enfim. Já tive a oportunidade de tingir roupas, né, com a casca, um pedaço da lasca agora me falhou a memória, né? Enfim, nós temos, né, vários produtos que pode estar nos dando, né, esse direcionamento. Lembrei do jatobá, né? A casca do jatobá, ele tem uma cor bem avermelhada, né? Enfim, as fibras, quando nós pensamos, né, nas nossas palmeiras, e que já há esse desenvolvimento de artesanato com as fibras do buriti, do babaçu, né, o próprio haste que desenvolve o capim dourado. Então, nós temos, né, vários potenciais que pode estar dando esse direcionamento quando nós pensamos no bioma cerrado. E aí, num aspecto mais tecnológico, os nutracêuticos. Pontos de partida, né? Como é que eu inicio esse processo? Ou então, como é que eu né, desenvolvo aquilo que de alguma forma já existe? Então, o primeiro ponto que se coloca, né, é a questão da formação de pessoas para empreender a bioeconomia. Como eu falei anteriormente, se não houver, né, essa questão do envolvimento das pessoas, dificilmente você vai ter o desenvolvimento de uma cadeia, de um arranjo produtivo. E um ponto principal que eu vejo, né, primeiramente, é a questão do reconhecimento e valorização do saber popular. Não adianta, né, você achar que vai iniciar um processo de descobertas quando tem gerações que trabalham com aquilo e já erraram, e já acertaram, e já renovaram, e já começaram de novo, né? Então, isso é necessário. E quando nós pensamos em valorização, não é você ir somente numa comunidade e fazer a aquisição de uma matéria-prima e tchau e benção, né? Tem todo um contexto hoje de reconhecimento e de legislação que dá garantia a esses povos no sentido
desse valor, né, que tem como ser mensurado na questão do conhecimento do saber popular. A questão da organização social, ela está vinculada, sim, a esse reconhecimento, né, mas é preciso que as comunidades, os grupos que vão desenvolver determinados produtos, tenham essa organização. Porque para o atendimento de algumas etapas da bioeconomia, você vai ter que ter o atendimento do mercado. Um exemplo dependendo do produto, você vai ter que passar pelos crivos, né, de uma vigilância sanitária. Se eu for pensar na produção de um alimento, né? Se eu for pensar na produção de extração de um óleo. Então, né, essas exigências, ela se faz necessária dentro de uma organização social. Mas não adianta, né, ser algo imposto. Olha, se vocês não se organizarem, não. De novo, tem que ser algo feito e olhado de uma maneira horizontal, de maneira que as pessoas envolvidas tenham, né, desejo de fazer acontecer, independente de quem está à sua volta, né? Então, não adianta você só estimular, aí quando eu falo assim, ou uma instituição, ou grupos que estão envolvidos, ou que vão desenvolver esse produto, aí as pessoas que buscam esse conhecimento, né, caem fora e as comunidades, né, ficam meio que sem rumo. Então, a importância de ter um trabalho participativo para a construção dessas cadeias produtivas. E aí, de novo, né, reforçando, o conhecimento tradicional é considerado um dos elementos fundamentais nas estratégias para desenvolvimento, para a promoção do desenvolvimento sustentável, visto que ao longo dos séculos contribuíram para a conservação in situ da biodiversidade. Então, dependendo, né, os grupos sociais que de alguma forma, né, têm o seu isolamento, eles conservam, né, dentro das condições do manejo, né, até mesmo envolvendo fazendo uso, né, de determinadas plantas ou mesmo animais para alimentação, mas há uma conservação in situ dessa biodiversidade. Um exemplo forte que nós temos disso é a identificação das unidades de conservação, né, em alguns locais no país. Normalmente, essas unidades de conservação estão vinculadas aonde havia ou há, né, porque elas permanecem ou já estavam lá dentro dessas áreas de conservação, buscando, né, áreas que de alguma forma estão mais preservadas. E só no sentido de uma provocação, né, na medicina tradicional atende uma parcela razoável da população e às vezes constitui o único sistema de tratamento disponível para as comunidades remotas. Hoje nós sabemos, né, entre aspas, que em algumas situações, algumas regiões, há uma maior facilidade, ou um pouco melhor do que existia num tempo passado, e que não precisa ser tão distante, né, a questão da mobilidade, a questão do acesso a um centro maior, era algo, ou é algo bastante difícil. E essas comunidades faziam uso daquilo que eles tinham disponíveis, né, naquele ambiente, na forma como eles viviam, né? Então, isso é uma forma de reconhecer. Na agricultura, desempenha um papel essencial nos sistemas que se baseiam no uso e melhoramento contínuo das variedades tradicionais, né? Então, nós temos, né, regiões e grupos sociais que perderam as suas variedades tradicionais em sementes ou às vezes até alguma raça de animal, enfim. Mas aqueles que de alguma forma preservaram e continuam fazendo uso dessas variedades tradicionais, a cada ano, né, que aquilo vai sendo implantado, por isso que se
que se fala, né? A semente crioula é uma semente de resistência, mas não só resistência no conceito daqueles povos que, de alguma forma, preservaram, mas também na resistência do ambiente em que ela vai sendo produzida, né? Então, vai adquirindo características daquela região, das condições climáticas. Então, isso é algo, né, que dentro da bioeconomia você tem que dar esse reconhecimento. E aí, só no sentido, né, de mostrar algumas espécies nativas do Cerrado, mas nós temos várias outras. O pequi, né, então, a beleza, né, o quanto o pequi é uma planta resistente, porque nós estamos, essa imagem num período de seca, e você vê o pequi verde frutificando. Aqui ao fundo nós temos até uma sucupira. Aqui são imagens ilustrativas, né? O pequi de um caroço, mas tem de vários outros, até 4 caroços. Aqui não é um pequi amarelo, que é de mais preferência pelas pessoas que gostam, mas também é só para dar continuidade àqueles, né? São pequins de polpa branca. E aqui eu desenvolvi, né, um produto só para demonstrar que é possível, né, você agregar valor a essas espécies, né, que têm potencial alimentar. Aqui, então, foi tirada a lasca do piqui e eu preparei um tomate seco, né, para conserva, de forma que você possa ter, além no caso do tomate seco, que já é bastante apreciado, para os apreciadores de piqui, também está incluindo a raspa do piqui. E aqui é o produto pronto, o qual eu conservei em vidros, né? E foi utilizando na medida que você ia preparar algum alimento. Aqui é a semente do pequi, que dá para se extrair, né, muito, se extrai o óleo. Eu mostrei uma possibilidade do arranjo, mas nós temos várias outras já, inclusive num comércio legal, em gôndolas de supermercado, enfim, há produtos que já, esse arranjo, de alguma forma, já está mais estruturado, né? Aí a mangaba, como eu falei, nós temos em Goianorte a festa da mangaba, aqui, né, o licor da mangaba, também com umas imagens do murici, que é uma outra espécie com potencial também dentro de arranjo produtivo. Aqui um bolo, né, um rocambole feito com recheio de mangaba, né, delicioso, isso eu apreciei na festa da mangaba, em Goianorte. Aqui nós temos o sorvete de mangaba. Como vocês podem verificar, todo o processo ainda, né, é feito de uma forma né, mais artesanal. Mas a gente sabe hoje que tem empresas que produzem polpas e que tem sorvete, mas a proposta nessa questão da bioeconomia é chegar especificamente nas pessoas que têm, né, esse conhecimento, que carrega essa questão da origem dos produtos para desenvolvimento, né, de outros produtos, mas que tem a identidade dessas comunidades. O baru, uma espécie com grande potencial de mercado, em especial, né, na questão da amêndoa, mas que, além de ser utilizada como assim, um petisco, ela também pode ser utilizada a extração do óleo. Aí o murici, né, aqui é uma imagem no assentamento mariano, São Paulo, que tem um cultivo de algumas plantas de murici, que ele foi impactado pela barragem da usina hidrelétrica, né, Luiz Eduardo Magalhães. E aí, antes de sair da beira do rio Tocantins, ele fez mudas e levou para a comunidade onde ele mora, onde ele tem a propriedade dele hoje. E ele, né, mantém
esse buriti, né? Então, acaba tendo uma área contínua, né, de cultivo. Nós já desenvolvemos pesquisas, né, não somente com murici, mas com outras espécies nativas do Cerrado, justamente, né, dada a importância de se conhecer o comportamento dessas sementes no sentido de orientação de manejo e também potencial de cultivo. O buriti, fantástica essa planta. Esse indivíduo é no Jalapão, na comunidade do Prata, né, onde eles têm como assim, dentro das suas práticas, a coleta do buriti, a elaboração da polpa, da rapadura com buriti, várias formas de uso, né, do fruto, né? Acho um dos frutos mais lindos, né, do Cerrado. Aqui, o buriti tirado a rapa, a polpa dele, né, eles desidratam ao sol para poder conservar no período da entre-safra, comercializar. Aqui já essa polpa desidratada, embalada para comercialização. Aqui nós temos, né, o doce, a rapadura, ele também na polpa desidratada. Aqui o licor do piqui, do buriti, da mamona, que é um trabalho também desenvolvido pela rede Jalapão, né? Nós temos um outro, que é o xixá, uma árvore frondosa, belíssima, né? E que tem um fruto que também tem uma semente, que a castanha, né, a semente desse fruto também é apreciado como alimento, né, como petisco, tanto se come ela in natura, quanto você pode também fazer ela no forno, assim, como se faz um amendoim. O babaçu, né, vale render uma homenagem, né, para as quebradeiras de coco de babaçu, tanto, né, do Tocantins, do Maranhão, né, mulheres assim de grande representatividade no contexto da mobilização, do trabalho que desenvolve e também de resistência, né, dentre as forças contrárias ao movimento delas, né. Então, né, nós temos aqui uma imagem das quebradeiras, a castanha, né, que se extrai o óleo, a torta, depois dessa castanha, tem um potencial riquíssimo na questão da alimentação animal. Se faz, né, o artesanato da palha, do coco, enfim, um uso total da planta, né? E aí um grande marco para o Tocantins é o capim-dourado, né? Então, para quem não conhece a planta do capim-dourado, ela é da família das eriocauláceas, e ela, na sua, né, parte basal, é onde sai a haste, que é utilizada para desenvolvimento do artesanato do capim-dourado, né? Então, às vezes, nós imaginamos que o local onde se tem o capim-dourado são grandes extensões de capim. Não é. São, né, moitas, né, pequenas moitas de capim espalhado nas veredas, né, em especial da região do Jalapão. Tem também em outros locais no Brasil, mas maior evidência dentro, né, da espécie, o Sigonanthus, aqui no Jalapão. E a coleta, né, do capim-dourado, ela está vinculado a uma questão do decreto, como eu falei anteriormente, né, onde se tem diretrizes sobre a época de coleta e a forma de coleta. Então, a coleta do capim-dourado se inicia depois da segunda quinzena do mês de setembro, e quando as pessoas, né, que vão coletar o capim, é obrigatório deixar plantas sem coletar, e também as hastes que foram coletadas, as inflorescências também serem deixadas no local, né, no campo. Aqui uma
hastes do capim, né, como se verifica, o pessoal vai fazer o artesanato e sem a inflorescência. E aqui um grande indicador de que é possível você estabelecer arranjos produtivos é a loja, né, que a comunidade Mumbuca tem lá no Jalapão, né? Então, são anos, são histórias, são memórias, né? A dona Miúda, a matriarca da comunidade, que outras pessoas hoje continuam dando, né, continuidade a esse trabalho, mas é preciso que haja, né, esse reconhecimento dessa origem, né, desse saber, dada a importância, né, da estruturação desses arranjos produtivos e o desenvolvimento da bioeconomia no país. E ontem, né, no dia 20 de maio, foi feito o lançamento do Programa Nacional de Bioinsumos, dado a importância, né, da visibilidade que determinados produtos que são de origem, né, da biodiversidade têm tomado uma outra vertente no país, né? Então, é importante que se tenha, né, esse olhar nesse desenvolvimento, mas que haja em especial o que o programa preconiza, que é o reconhecimento e a valorização das comunidades que detêm, né, essa sabedoria, isso que é carregado de geração em geração, para que se possa, né, dar continuidade e valorização das pessoas e também no sentido de mercado, para que eles também possam, né, ter o seu ganho, ter a sua forma de gerir o seu grupo familiar. Então, é isso, né? Eu agradeço. O meu contato, Previeiro, ceup.edu.br, o meu telefone, e nós também, né, para reforçar, nós temos um núcleo aqui de agroecologia do Centro Universitário Luterano de Palmas. Meu muito obrigada.